A criança que você ama estava sendo abusada. Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Olá, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das expressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior e mais científico canal de linguagem corporal da América Latina. E hoje, dando continuidade aos nossos vídeos, análises sobre o caso polêmico envolvendo os pastores Felipe Heiderich e Bianca Toledo, vamos analisar então os vídeos que dizem respeito a Felipe Heiderich, o pastor e ex-marido de Bianca Toledo, que foi acusado por ela de ter abusado sexualmente do seu filho. E para você que não se lembra do contexto, vamos dar uma olhada nesse caso. Em 2016, após ser acusado de estuprar o seu próprio enteado de 5 anos, Felipe Heiderich chegou até mesmo a ser internado em um hospital psiquiátrico, conforme ele mesmo relata, contra a sua vontade. E por lá, segundo ele, sendo torturado, ficou cerca de 8 dias. Após isso, Felipe chegou até a ser preso de forma preventiva no Rio de Janeiro. Recentemente, Felipe Heiderich foi declarado inocente por falta de provas. E segundo ele, a situação toda é uma armação de sua ex-mulher, Bianca Toledo, contra ele, movida principalmente por interesses pessoais e financeiros. Vamos observar então o que a linguagem corporal de Felipe Heiderich tem a nos dizer em todo esse caso, nas afirmações que ele fez ao longo dos anos e como ele reage quando ele está falando sobre esse caso. E essa acusação toda da Bianca Toledo, contra Felipe Heiderich, é uma acusação muito curiosa, chama muito a atenção e alguns pontos merecem ser ressaltados aqui. Ela o acusa de ter feito várias coisas, porém não há prova do ato libidinoso. Mesmo Bianca Toledo morando em uma mansão, conforme o próprio Felipe diz, não há um registro de câmera de segurança mostrando qualquer coisa que incrimine ele. Inclusive o próprio Felipe Heiderich foi inocentado por falta de provas. E Bianca, ao que tudo indica, está recorrendo em segunda instância. O argumento de Felipe, a justificativa dele, é que a Bianca Toledo teria feito isso motivada principalmente por interesses pessoais, como por exemplo a carreira dela, e por interesses financeiros, que teria uma relação ali, nos bens que eles tinham acumulados como casal. E um ponto que é muito curioso é que, de fato, a Bianca Toledo obteve um maior sucesso após essa polêmica. Muitas pessoas foram atrás de pesquisar a vida dela, quem é essa pastora, qual que é a história dela. Ela apareceu em vários programas de TV após toda essa polêmica, e esse tipo de reação é um comportamento que faz muito sentido com a teoria que o Felipe teria falado ali então. Inclusive, esse próprio fato de muitas pessoas automaticamente já terem achado que o Felipe Heiderich era culpado é mostrado ali em alguns estudos que dizem que a tendência das pessoas em casos assim é já acreditar na mãe, independente se ela está falando a verdade ou se ela está mentindo. Então é um caso muito curioso, muito polêmico e muito mais complexo do que aparenta ser, ok? Tenham isso em mente durante todo o decorrer desse vídeo. Porém, além desses fatos que eu disse, precisamos levar em conta a análise de linguagem corporal, que inclusive é porque vocês estão aqui nesse vídeo, é o que vocês querem saber, a análise da linguagem corporal dos fatos. É importante falar o seguinte, eu separei 2 vídeos para a gente analisar. O primeiro deles é a reportagem recente onde o Cabrinha faz perguntas contundentes sobre o caso do Felipe. E vamos observar também o vídeo mais antigo, lá onde o Felipe Heiderich deu a sua primeira declaração em vídeo sobre todos os casos, quando ele foi acusado ali sobre toda a situação, ele deu a declaração dele naquele momento. Nós vamos pegar esse vídeo também pelo simples fato dele ter sido feito muito próximo ao momento onde as acusações foram feitas. E o que a gente entende é que então ele teria mais sinais de linguagem corporal, ali, sinais não verbais, mais puros, por assim dizer, e mais conectados, associados ao evento em si. Porque com o passar dos anos é muito fácil você decorar uma versão de advogado, você treinar na frente do espelho, ler várias vezes ali a sua declaração, e ali você vai emitir então muito menos sinais do que quando você foi perguntado lá naquele momento mais crítico. E antes da gente seguir agora com a análise então desse primeiro vídeo mais antigo, vale ressaltar 2 alertas importantes. O primeiro deles, é importante lembrar de que eu não sou o portador da verdade, somente quem sabe a verdade é Deus. Eu estou aqui apenas para mostrar os resultados da minha análise de linguagem corporal, que é o que você vai ver nesse vídeo. Uma análise de linguagem corporal, ou seja, uma análise sobre reações instintivas e reativas, quando a pessoa está falando alguma coisa que pode ser concordante
ou discordante do que ela está falando. Não vamos tentar fazer criminal profiling aqui, tentar entender o que se passa na mente da pessoa, até porque para determinadas tarefas nós temos ali profissionais mais do que capacitados, os psicólogos que trabalham com laudos psicológicos. Eu venho aqui na condição de especialista em linguagem corporal, perito facial certificado e com uma bagagem profissional, especialmente em laudos na área do abuso sexual infantil, para dar para vocês a minha análise técnica sobre todas as situações, conforme eu fiz no vídeo da Bianca Toledo e vou fazer agora no vídeo do Felipe Heiderich. Isso não é uma acusação e muito menos uma martelada final. Eu não sou juiz de nada aqui. Até porque o protocolo que eu aplico, que é o protocolo SCANS, ele visa levantar ali potenciais sinais incongruentes e não tentar entender o que se passa na mente das pessoas, certo? A minha abordagem científica vai por esse lado e eu espero que você possa entender ela então e ficar com a gente até o final do vídeo. Beleza? E o nosso segundo aviso, então, para a gente poder começar de fato a nossa análise, é entender o registro da linha de base do Felipe Heiderich. E o que é a nossa linha de base? Resumidamente, linha de base é a nossa forma padrão de se comportar, certo? E em linguagem corporal, linha de base significa a forma padrão com que a gente se comporta, os gestos que a gente utiliza na nossa forma padrão, as expressões faciais, o nosso tom vocal, todo o nosso padrão quando a gente está se comportando de forma espontânea, ou seja, genuína. Ou seja, os gestos que a gente faz quando nós estamos mentindo, quando nós estamos tentando manipular nosso corpo. E aí você me pergunta por que é necessário eu saber isso antes de eu analisar? Vamos logo para a análise, Vitor. Vai. Bom, é necessário fazer um registro da linha de base de forma correta de uma pessoa antes de analisar ela, porque cada pessoa é de uma forma. Tem pessoas que se mexem muito na linha de base delas, as pessoas já são extremamente ansiosas, mesmo falando a verdade, já é aquela pessoa que se coça muito, se manipula muito, e quando ela estiver falando a verdade, ela pode acabar se tocando também e você achar que ela está mentindo. Começou a se coçar, quer dizer que ela está nervosa. Não é por aí. É necessário observar a linha de base. Tem pessoas que já falam muito alto, tem pessoas que já falam muito baixo, tem pessoas que falam muito rápido ou muito devagar, e tudo isso é necessário para a gente poder entender a linha de base da pessoa, porque numa análise de linguagem corporal aplicada de forma científica e forma correta, pelo menos aquela que é utilizada em protocolos do FBI, da SWAT, da CIA, você precisa observar quebras da linha de base. Então eu tenho um padrão não verbal e quando essa pessoa sai desse padrão, naquele momento eu posso ter picos de ansiedade ou até mesmo uma dissimulação, uma mentira. Vamos dar uma olhada então no registro do Felipe Heiderich, como que é a linha de base dele quando ele está falando algo neutro, genuíno, ou seja, que ele está convicto do que está dizendo. Peguei aqui dois trechos onde não são perguntas críticas, não são perguntas específicas, a pauta é bem mais neutra e ele tem uma grande probabilidade de estar apresentando a sua linha de base neutra, certa forma padrão de se comportar. O que estava em jogo, de fato? Muito dinheiro. De quem? Nosso. Ela disse que o dinheiro era dela. Ela diz muitas coisas. E na partilha de bens, inclusive o que está da herança dela, eu nem reclamo. Tá lá. Eu só reclamo aquilo que foi conquistado conosco. Infelizmente, ela reclama também o que eu conquistei quando eu era solteiro. O que estava em jogo, de fato? Muito dinheiro. De quem? Nosso. Ela disse que o dinheiro era dela. Ela diz muitas coisas. A gente consegue observar então em S1 que ele apresenta um fluxo contínuo quando está falando e não muito pausado nem muito lento. V2 ele apresenta um tom vocal médio para o grave, ele não fala de forma muito aguda, porém também não fala de forma muito grave. B5 ele tende a piscar muito durante a fala. B2 ele gesticula muito ao falar, com gestos ilustradores de extensão ou pontuando a fala dele quando enfatiza algo com gestos pontuais, ele pontua, ele vai pontuando enquanto ele enfatiza algo. Ele tem um volume alto e firme ao falar, ele não fala num volume baixo. E por último, ele sorri muito enquanto fala, utilizando uma projeção facial que é conhecida como sorriso de cortesia ou sorriso social. A gente tem esse registro que eu mostrei para vocês e temos também esse outro momento aqui, onde a gente tem o mesmo tipo de padrão. O que isso exige? Que ela responda pelo sequestro e pelo cárcere, denunciação caluniosa e por todos os crimes de injúria, perjúria, calúnia, difamação, tudo isso. E também temos esse outro registro muito mais antigo. Aqui, como vocês podem ver, eu peguei uma entrevista de 2015, inclusive um ano antes de toda a polêmica acontecer, onde o Felipe está falando tranquilamente sobre os seus projetos e o padrão de linha de base dele é o mesmo, fluxo verbal sem pausas, tom vocal médio grave, volume vocal alto e firme, verbalização com ilustradores de longo alcance sincronizados entre a direção dos olhos dele e para onde ele está apontando de forma pontual, ênfase vocal com gestos pontuais e um fluxo de piscadas mais acelerado. Engraçado, né? Acho que Deus tem conduzido para isso. Eu tenho pregado muito para casais e família e muito para a juventude. Onde eu fui criado, que era, ó Deus Todo-Poderoso das galáxias, para, olha só,
Sabe de uma coisa? Para de pecar, Jesus te ama, sai dessa. Só que não uma linguagem deturpada, mas uma linguagem mais contemporânea. Isso tem atraído a atenção dos jovens, eu acho. Com o nosso registro de linha de base em mãos, ok? Vamos observar o Felipe e tentar especialmente entender quando ele quebra a linha de base, ou seja, quando ele muda o comportamento desse que a gente acabou de ver. Vamos então para o nosso primeiro vídeo. Ela pegou, saiu de casa com meu filho. E ali começaram os piores dias da minha vida. Primeira coisa que nós conseguimos observar são detalhes excessivos. Ele gasta boa parte do vídeo explicando cronologicamente a situação e dando muitos detalhes antes de entrar na pauta principal, a acusação de pedofilia. Conforme os estudos da CBCA, Criteria Based Content Analysis, que basicamente é um protocolo de análises feito especificamente para avaliar a dissimulação ou a veracidade em testemunhos acerca de abuso sexual infantil. O CBCA, o Criteria Based Content Analysis, é mais utilizado na análise de crianças, porém muitos dos critérios do CBCA são também utilizados na análise de conteúdo verbal, tanto para adultos quanto para crianças, pelo protocolo SCANS. Então o que o CBCA diz pra gente? Ele diz geralmente que tem uma tendência em narrativas genuínas a partirmos direto para a parte principal, ou seja, onde tendemos a nutrir mais emoções. Alguém que foi acusado injustamente, segundo aqui o CBCA, tenderia a ir direto para a acusação e, com raiva da sensação de injustiçado, iria confrontar a acusação de forma direta. Eu não abusei sexualmente dele, eu não fiz isso. Coisa que o Felipe não está fazendo nesse momento. Ademais, o Felipe Heiderich não verbaliza essa frase de forma direta. Eu não abusei dele, eu não abusei do menino. Nem na época dos eventos, ou seja, na duração desse vídeo, e muito menos na entrevista recente dele com o Cabrini. Quando a pauta se estreita, diretamente falando ali do abuso, ele usa respostas de afastamento verbal. Esse pecado não está nas minhas mãos. Ou termos de exagero, como nunca, jamais, o que pode ser observado no método verbal SCAN do Avinoam Sapir como uma possível tentativa de desassociação da pessoa com a acusação. Segundo o método SCAN, quando mentimos, porém somos obrigados a falar sobre a situação que estamos mentindo, uma tendência nossa é não verbalizar de forma direta, não colocar pronomes pessoais como eu, meu, e o caso que estamos mentindo na mesma frase, para não soar incriminador, ou para que não fique uma pressão muito grande e a gente acabe ali sentindo medo e dando com a língua nos dentes. Por isso é muito comum mentirosos em caso assim não fazerem afirmações de forma direta, como eu não estuprei ele, eu não abusei dele, do meu enteado. Vídeo famoso, caso ali de Bill Clinton, I did not have sexual relations with that woman. Mr. Leminski, é a secretária do cara, Ele não fala eu não tive relações sexuais com a minha secretária, eu não transei com a minha secretária, eu não tive um caso com a minha secretária. A diminuição no uso de pronomes pessoais é muito grande nesse tipo de situação durante a dissimulação. E o caso Bill Clinton foi confirmado depois como um dos maiores aferes polêmicos na presidência americana. Essa linha verbal do Felipe, de certa forma um afastamento verbal, uma linguagem que ele utiliza ali, um estilo de distanciamento verbal, já é um ponto muito curioso e muito chamativo em alguém que está dando uma primeira declaração sobre a situação e que clama estar sendo injustiçado. Mas a gente não pode ficar pegando esses pontinhos soltos, o cara não fala de forma direta, o cara fala ali de uma forma de distanciamento. E pegar isso e falar, ele tá mentindo, descobrimos toda a verdade da situação. Não é assim que funciona um protocolo de análise não verbal de forma científica, como por exemplo o SCANS. Eu preciso buscar por conjuntos de sinais que ocorram junto com comportamentos repetitivos numa análise. Então eu tenho que buscar vários sinais que ocorram ali de forma curta, em até 7 segundos, segundo a regra 327, junto com o estilo verbal que a pessoa vai utilizar durante toda a justificativa dela. Por isso, vamos continuar vendo esse vídeo. A criança que você ama estava sendo abusada por alguém. Aqui nesse momento, então, ele continua falando ali, dando uma introdução sobre o caso. A criança que você ama estava sendo abusada por alguém. Isso pra mim só já seria suficiente pra... não sei como reagir. Novamente, a narrativa não é feita em primeira pessoa, não usa pronomes pessoais, meu enteado foi abusado. E conseguimos ver então, ao 12, esticamento do canto dos lábios em forma diagonal para cima e uma breve saliência ali na pele na região das bochechas. Juntamente com ao 6, estreitamento da musculatura palpebral em volta dos olhos. Uma microexpressão de felicidade, o que é nesse momento uma microexpressão incongruente com o contexto da situação. Vamos seguir. Isso pra mim só já seria suficiente pra... Seria, o uso do pretérito. Conforme apontado ali no protocolo SCANS, o critério C1, falar seria, poderia, aconteceria.
seria? É um tipo de comportamento verbal utilizado durante a dissimulação, conhecido como script memory. Basicamente, eu vou colocar uma informação que aconteceria normalmente ou que é aceita normalmente pela maioria das pessoas. Vamos supor que eu matei a minha esposa durante o meu horário de trabalho e voltei para a empresa depois. Quando eu fosse questionado pela polícia, eu falaria: eu acordei na minha casa, tomei café, aí fui pro trabalho, aí vamos supor que no horário do almoço eu saí do trabalho para ir lá matar minha esposa. Eu teria então almoçado ali no restaurante abaixo, né, onde eu sempre costumava ir, e aí teria subido, né, mais ou menos por volta das 13h45, né, e aí então sairia ali do banheiro após escovar o dente e teria ido para minha cadeira, ficado até o horário de eu ir embora para minha casa. Esse seria o comportamento que aconteceria geralmente, ou que seria mais normal, né, mais comum de ser aceito. E isso é conhecido como script memory. Tanto é que ele fala que seria capaz e não consegue completar o que ele faria, né? Geralmente isso pode ocorrer também quando a gente não está planejando muito bem a narrativa e vai colocando uma coisa atrás da outra. Mas também pode acontecer quando você está num choque emocional muito grande lidando com o tema, né? Mesmo que eu esteja contando uma verdade, eu sou inocente, o fato do abuso sexual ser a pauta é um tema difícil para qualquer pessoa lidar, mesmo quem está mentindo ou quem está falando a verdade. Portanto, vamos seguir no nosso vídeo. Já seria suficiente para... Mais uma vez, contração no AU12 em intensidade B, uma microexpressão de felicidade. A gente consegue diferenciar essa contração na boca, né, que não ocorre por conta da verbalização, porque a gente tem uma contração em intensidade B, quando a verbalização ocorre, na verdade, em intensidade A, e nós temos uma contração superior ao tempo de pronúncia de uma sílaba, conforme ali o código 50 do Manual de Taxonomia Facial, FACS. Ou seja, nesse momento podemos dizer, então, que temos uma microexpressão facial de felicidade genuína, seguido de pausa momentânea, tensão no ombro direito, seguido de respiração profunda, que também pode ser comum se você vai tratar de uma pauta pesada, né? A oxigenação do corpo, quando a gente vai falar de algo pesado, algo delicado, é muito comum. Na sequência temos então essa pessoa, né? Novamente ele não aborda verbalmente de forma direta a situação, né? Tá falando que eu abusei. Em segundo, essa pessoa ser você. Juntamente com AU6 mais 12, uma expressão de felicidade, seguido de AU10, microexpressão de nojo, e por fim, AU6 mais 12, felicidade genuína novamente. Apesar dele expressar um nojo, o que seria congruente com a ideia de alguém que está falando que tem nojo, tem ranço da ideia de abuso sexual infantil, né? Ele expressando nojo, isso é totalmente concordante com o que ele está falando. Nós temos ali vários outros sinais, juntamente com as duas expressões de felicidade que a gente tem em sequência, e os estilos verbais de distanciamento, né? Afastamento, as pausas seguidas, que são sinais potencialmente incongruentes nesse conjunto de sinais. E o que a gente teria a favor, então, da congruência seria apenas a microexpressão de nojo e, potencialmente, ali a respiração, a alteração do fluxo respiratório. Em segundo, nesse trecho ainda, após falar e segundo, ele realiza uma longa pausa, que geralmente é conhecida como agregador de tempo, numa pessoa que está dissimulando. Ela utiliza essa pausa ou outras frases sem sentido como para pensar na melhor forma de contar a sua história. E depois que ele faz essa longa pausa, ele fala tudo de uma vez, né, muito rápido, alterando o fluxo verbal. E percebam que ele verbaliza de forma mais rápida, né, a parte pesada ali daquela narrativa, daquele momento dele, onde ele relata a acusação que sofre ali de abuso sexual. E segundo Pamela Maier, autora de Lie Spotting, quando dissimulamos, podemos acabar falando mais rápido a parte pesada de algo que queremos mentir. Essa é uma forma subconsciente de aliviar um tema pesado e impossibilitar que demos com a língua nos dentes. É como se o nosso cérebro pensasse: fala a parte pesada rápido, aí a gente já se livra disso, tá bom? E eu não abusei sexualmente. Então, gente, como eu tava dizendo pra vocês, então... em segundo, essa pessoa ser você. Tanto a Bianca Toledo quanto o próprio Felipe Heiderich passam boa parte de suas justificativas em entrevistas falando sobre outros fatores, dando contextos, várias justificativas, né? Falam da religião, porém não conseguem sustentar por muito tempo o assunto quando vão para as pautas principais, a acusação em si. Uma tendência a apresentar um fluxo pausado em pautas críticas ou encher a justificativa com palavras e outros detalhes narrativos pode ser observado conforme o estudo The Voice of Deception de Carlos Anoli e Rita Ciceri como um comportamento recorrente durante a dissimulação, quando em ocorrência com outros sinais não verbais incongruentes. Temos ainda um outro comportamento facial nesse trecho que é muito incomum. Essa pessoa ser você. F3, não sincronia facial. Primeiro nós vemos os músculos ali do AU15 e 17, e depois então nós vemos a musculatura do AU1 mais 4, a musculatura aqui na região das sobrancelhas se contraindo. Temos também a simetria facial entre um lado e o outro do rosto durante a contração, o que mais uma vez é um critério de possível emoção facial forjada. Então essa não sincronia, conforme mostrado ali no protocolo SCANS,
é um outro critério que pode evidenciar uma tentativa de manipulação facial. Juntamente com esse critério nós temos F2, intensidade de offset não gradual, que basicamente o nosso offset é quando a expressão facial contraída no seu ápice, no seu ápice de contração, tem o processo então de se desfazer na face. As pesquisas em Unmasking the Face, no próprio protocolo Scans, no Telling Lies, no Emotions Revealed, mostram que uma tendência no comportamento facial emocional genuíno, quando eu sinto aquela emoção, é ter um onset, um apex e um offset de forma gradual. Ou seja, minha emoção ela vai começar na face, atingir um ápice e aí ela vai aos poucos se destransformando até voltar à face neutra. Se eu tenho uma face que está neutra, do nada ela fica muito ativada e do nada ela cai, muito provavelmente essa emoção foi posada. Eu estimulei ela a ser isso. Você consegue observar no Felipe, especialmente nessa expressão de tristeza, que há uma ativação neutra para o ápice, muito rápida, né? Então eu estou neutro e já se desfaz de forma bem rápida também. Ademais, esse padrão de provável emoção posada que a gente está falando aqui nesse momento do Felipe se repete ao longo desse vídeo em outros momentos também, como por exemplo aqui, onde vemos novamente a não sincronia entre uma parte do rosto que se contrai primeiro e depois a outra, e uma intensidade que surge do nada e do nada ela desaparece do rosto dele também. Ou até mesmo aqui nesse trecho. Reparem como o offset da expressão dele desaparece instantaneamente. Ele está com a face super contraída e no momento seguinte, do nada, não tem mais contração nenhuma. Um comportamento similar a esse, de ficar tentando ali emular uma expressão emocional toda hora, foi observado por mim na minha análise do Neymar, quando ele entrou no PSG. Aquele vídeo na época, então, eu comentei que ele estava tentando expressar muita felicidade e que aquela felicidade não parecia ser genuína. Não demorou muito tempo para os próprios atletas, amigos dele e até mesmo o próprio Neymar vir a público com uma confissão para mostrar que ele mesmo não queria jogar e não queria ficar no PSG. Essa comparação que eu disse serve para ilustrar o fato de que talvez, lembrando, essa é uma análise, talvez Felipe Heiderich possa ter manipulado a maioria das expressões de tristeza, né, das poucas que aparecem durante todo esse vídeo. Juntamente com essas observações faciais, verbais, este torna-se um provável conjunto de sinais potencialmente incongruente. Nesse momento ele está dizendo como que ele conversou com a Bianca Toledo no momento ali quando ela o acusou. Porque eu lembro que eu virei para minha esposa e falei assim, você não vai me dar a opção da dúvida, você não vai querer ouvir que isso pode ser a maior das mentiras possíveis, pode ser um plano de Satanás. Então nós conseguimos observar Turtle Effect, que é a tensão bilateral nos ombros. Logo em seguida nós vemos uma deflexão, que é responder uma pergunta com outra pergunta. Ele está respondendo uma acusação ali, fazendo uma pergunta para ela. Você não vai me dar a opção da dúvida? Em vez de fazer ali uma forma negativa. Não, eu não abusei dele, você está ficando louca. C1, distanciamento verbal. Preste atenção nas palavras. Você não vai querer ouvir é novamente um afastamento verbal, em vez de dizer, eu vou te contar que isso não é verdade. E quando ele diz, isso pode ser a maior das mentiras, é muito diferente de dizer, isso não é verdade. Novamente, estratégias verbais de distanciamento em vez de negativas, diretas. E novamente, enquanto ele fala, vemos ao 12, microexpressão de felicidade, porém quando ele verbaliza a palavra mentira, a expressão muda para esticamento lateral do canto dos lábios por conta do músculo risórios, mais ao 5, aumento na abertura ocular por conta do soquete dos olhos, uma microexpressão de medo. E por fim, C1, grande confusão. E eu falei, Deus, talvez seja o tempo necessário para ela ver que isso é uma grande confusão. É um termo de afastamento verbal e distanciamento. Ele não fala tudo isso é uma mentira, esse abuso não aconteceu. Não, ele resume em grande confusão. Conforme os resultados do estudo científico The Language of Interpersonal Deception mostra, a maioria dos avaliados, quando mentiu, tendia a utilizar uma linguagem de distanciamento em tópicos pesados e principalmente não verbalizar de forma direta. Mais uma vez, temos um conjunto de sinais com grande potencial de incongruência. Um outro comportamento que ele faz durante boa parte do vídeo que chama muita atenção, citar referência por meio de terceiros, né? Quando ele diz, o fulano pode dizer, só quem viveu, só quem me conhece sabe. Só quem caminhou comigo sabe quanto amor eu dediquei. Geralmente é uma manobra verbal utilizada para dar a ideia de alguém honesto. Muitos políticos tendem a fazer isso, né? Quem me conhece sabe. Nesse momento, então, ele diz que esse vídeo dele, onde ele afirma ser inocente, talvez não seja tão repercutido na mídia quanto o vídeo onde ele foi acusado, que em teoria seria a versão mentirosa de toda essa situação. Vamos dar uma olhada como que ele fala então. Eu sei que talvez a repercussão da verdade não seja tão forte como a repercussão do fato. Além dele apresentar uma pausa repentina e não concluir a frase de forma fluida, vemos em sua face como a repercussão. Aos 20 mais 25 mais 5 mais 1 mais 2. Tensão na musculatura do risórios,
com os lábios separados, abertura ocular demasiada e elevação e tensão nas sobrancelhas, uma microexpressão de medo. Outro ponto interessante é que ele não demonstra gestos ilustradores nessa hora, quando ele está ali enfatizando a inocência dele, quando ele está enfatizando que de fato ele sabe que está dizendo a verdade. Nesse momento, então, nós podemos observar uma possível quebra da linha de base dele também. Por fim, ele conclui: além de adotar uma postura potencialmente reconhecível como esquiva ou proteção, tensionando os ombros e direcionando seu corpo para fora da câmera e não em direção a ela, o que seria um gesto de convicção, né, avançar o corpo, temos a conclusão nas palavras dele, do fato. Como a repercussão do fato. O que pode ser visto como uma provável incongruência narrativa. Vejam a frase total. Eu sei que talvez a repercussão da verdade não seja tão forte quanto a repercussão do fato. O correto não seria: não seja tão forte quanto a repercussão da mentira? Se você me acusa de ter abusado sexualmente e você está mentindo, eu clamo ser inocente e estou falando a verdade, eu diria que a minha versão é verdadeira e a sua é mentirosa. Se eu digo que a sua versão é um fato, isso não concorda com a minha afirmação. Pois se algo é um fato, então automaticamente isso é uma verdade. Esse trecho é muito curioso. Além dele ser visto como uma incongruência narrativa, né, ele não falar a verdade e a mentira, ele fala a verdade e o fato, isso poderia ser até um provável ato falho. Um outro comportamento que chama muito atenção no Philipp Heiderich, que vocês devem ter observado e eu vou falar agora, é o fato de que ele sorri muito, não apenas sorri. Ele expressa ali muitas microexpressões faciais codificáveis como microexpressões faciais de felicidade genuína. Ele faz isso em vários momentos. Nós temos ali a codificação do AU12, tanto quanto a codificação do AU6, tanto quanto a combinação 6 mais 12. Meu rosto rodou o mundo como um pedófilo. Que é observado no documento MFACS como códigos nucleares da expressão de felicidade. Quando eu sinto felicidade, uma tendência é que essas contrações, né, o 12 mais 6 ou apenas o 12 em intensidade B, se contraiam na face. Ele demonstra essa microexpressão de felicidade, inclusive quando ele fala sobre ter sido acusado publicamente como um pedófilo. Meu rosto rodou o mundo como um pedófilo. Esse é um comportamento facial totalmente incongruente com todo o contexto, com tudo que ele está falando, com toda a situação, né? É um comportamento facial muito chamativo, porém, conforme eu falei bem no começo do nosso vídeo, né, antes da gente fazer a análise, no registro da linha de base dele, já era observado que o Philipp Heiderich sorria muito durante a sua linha de base. Quando ele está falando, ele tem muito o hábito de sorrir, como eu falei. Ele utiliza a projeção facial de sorriso facial, sorriso social. Isso geralmente é utilizado para gerar uma imagem positiva, né? Muitos comunicadores tendem a fazer isso. Porém, é importante diferenciar que nesses momentos específicos, né, alguns momentos do vídeo, como eu falei ali, a codificação, nós conseguimos sim codificar microexpressões faciais de felicidade. Os principais critérios que diferenciam o sorriso de felicidade genuína de um mero sorriso social, de um sorriso cortesia, onde a gente não sente felicidade mesmo, podem ser observados e comparados nesse momento. Eu falo, olha, isso que te aumenta a fé, que te admira, não é nem perto do que foi na vida real. O Deus que nós cremos é infinitamente maior. Meu rosto rodou o mundo como um pedófilo. O primeiro critério, então, é a intensidade de ativação. Geralmente, uma microexpressão genuína irá ocorrer entre as intensidades B ou C, que são intensidades de contração não muito altas. Na linha de base do Philipp, quando ele sorri de forma social, ele realmente faz sorrisos longos ali em intensidade D, contraindo toda a face. O segundo critério é o timing. Uma microexpressão facial genuína irá ocorrer em no máximo até 1,5 segundos, podendo variar para no máximo 2 segundos. Na linha de base de Philipp, ele chega a manter o sorriso na cara por até 6, 7 segundos. E essas microexpressões que a gente vê, elas são pontuais. Elas têm uma duração, inclusive a maioria delas inferior a 1 segundo. A criança que você ama estava sendo abusada por alguém. E por último, nosso terceiro critério. Conforme apresentado no FACS e no MFACS e no próprio protocolo SCANS, é necessário uma formação gradual de contração muscular para uma expressão facial ser validada como genuinamente emocional. Diferentemente da ativação brusca que o Philipp faz ali na linha de base dele, quando ele está falando, ele faz um sorrisão do nada, aí do nada esse sorriso se desfaz, o que é uma forma não gradual, né? Ou seja, o sorriso social posado de forma deliberada. Nesses pequenos momentos nós temos formações minimamente graduais, onde nós temos um momento neutro, que se escala então para um ápice e se desfaz do rosto de forma novamente neutra. A maioria deles ocorre durante a verbalização, mas nós conseguimos observar que os músculos utilizados, especialmente o zigomático maior, que gera a sua acentuação
na região zigomática do rosto, né, uma forma de saliência ali no topo das bochechas, se faz de forma gradual e vai se desfazendo até a hora que o Felipe continua a verbalizar. Esses são os pontos que nos permitem dizer que nesses momentos específicos nós tivemos microexpressões, né, codificações de microexpressões de felicidade. Porém, aqui é necessário estabelecer um contraponto. Você que pode estar pensando, descobri tudo. Agora então o Vitor me deu toda a situação, resolvi o mistério. E você acha que apenas a felicidade genuína aqui mata toda a situação? Não é bem por aí. Inclusive, se a gente comparar com outro vídeo que a gente já fez, o caso Bianca Toledo, a gente consegue observar isso daqui. Logo após o Felipe Heiderich emitir essa declaração, a Bianca Toledo vem então postar um vídeo falando, né, que ela não precisa se justificar, que ela é vítima. E ela também faz microexpressões de felicidade genuína. Eu não preciso provar nada pra ninguém porque eu sou a vítima, meu filho é a vítima e as provas estão todas na delegacia. Inclusive, ela faz uma das expressões durante a pausa, o que é um comportamento totalmente incongruente com alguém que clama ser vítima e que teve o filho abusado sexualmente recentemente. Bom, então a nossa conclusão desse vídeo mais antigo. Além do Felipe Heiderich apresentar um comportamento verbalmente de distanciamento, né, de afastamento verbal, em vez de fazer ali negativas de forma direta, né, eu não abusei sexualmente dele, do menino, do fulano, e apresentar um comportamento facial recorrente de felicidade, Felipe apresenta também um comportamento facial não sincrônico, com intensidades não graduais e com a potencial chance de algumas expressões de tristeza serem manipuladas, o que gera então pra gente um conjunto de sinais incongruentes nesse primeiro vídeo. E o próprio Felipe Heiderich, né, fala ali que não existe nenhum laudo dizendo que ele é psicopata, nem nada do gênero, né? O único laudo que tem ali diz que ele é inocente. Porém, tem uma matéria que contradiz isso que ele falou. Eu encontrei aqui na internet uma matéria do jornal Agora Paraná que diz possuir um laudo de Felipe Heiderich, onde o mesmo é descrito no laudo ali, o diagnóstico, como transtorno sexual na condição de pedófilo. É importante dizer que esse jornal não mostra esse laudo, a gente não vê um médico, né, o profissional que gerou esse laudo se pronunciando sobre o mesmo, e um outro adendo importantíssimo, o próprio advogado do Felipe Heiderich ali veio a público comentar sobre esses laudos, e ele comunica uma descoberta. Segundo ele, os profissionais que geraram esse laudo seriam então amigos íntimos da pastora Bianca Toledo. O Felipe, logo assim que olhou esses laudos, ele percebeu que os dois profissionais que firmavam esses laudos, eles eram amigos da senhora Bianca. A psicóloga, num caso bem mais grave, era amiga íntima. O psiquiatra, da mesma forma, amigo da Bianca. Pastor também de uma igreja no Rio de Janeiro. O que automaticamente geraria uma grande suspeita na validade e na relevância desse tipo de laudo. E sobre esse vídeo atual, o que a gente pode dizer dele? Num geral, ele repete muito dos comportamentos expressos no vídeo mais antigo. Em vários momentos na entrevista, ele não afirma nada de forma direta, né? Não fala em nenhum momento na entrevista, eu não abusei dele, eu não abusei do meu enteado. Ele utiliza vários afastamentos verbais em vez de falar de forma objetiva e expressa microexpressões de felicidade em vários momentos. Inclusive, um fato muito curioso é que, conforme citado em Emotions Revealed in Telling Lies, ambos livros do psicólogo PhD e pesquisador Paul Ekman, as reações faciais e emocionais mais comuns ao receber uma falsa acusação é a microexpressão de raiva. Essa geralmente é a emoção majoritariamente vista quando somos confrontados por uma falsa acusação, e esse foi um comportamento facial que eu não fui capaz de observar em abundância na face do Felipe, e especialmente quando ele é acusado. Pelo contrário, em momentos críticos, onde a acusação é questionada pelo Cabrini, o comportamento facial predominante de Felipe, observado e codificado aqui por mim, é felicidade, o que poderia ser um indicador de um possível dupe in the light, descrito nas pesquisas como a satisfação em sentir que a sua mentira está funcionando ou que a sua versão está sendo acreditada, conforme já falamos em diversos casos, dentre eles o mais famoso, Susan Smith, a mãe e própria assassina dos filhos, que veio a público antes da investigação ser fechada, dizendo que estava procurando os filhos dela e sorrindo pra caramba enquanto fazia isso. Sobre o choro no início da entrevista, muitas pessoas perguntaram, esse choro é falso? Esse choro é posado? Ele está atuando? O que a gente consegue observar é que o Felipe, nesse momento, ele cobre o rosto, né? Ele abaixa ali e cobre o rosto. Ele passa boa parte do rosto coberto, que pode ser um comportamento de misleading, né? Eu quero esconder uma coisa para não mostrar, para não revelar a minha expressão facial nesse momento. Outra coisa que ele faz também é apresentar uma grande pausa verbal. Ele está falando, ele para e chora e fica um bom tempo sem continuar a entrevista, só ali chorando, só ali tendo os gritos, as respostas ali berrando. E esse é o mesmo comportamento observável na coletiva de imprensa, na entrevista de Mick Philpott, que veio a público contar como seus 6 filhos morreram num incêndio em seu apartamento e que ele não conseguiu salvar os filhos. Após investigações, uma escuta implantada secretamente no hotel que Mick Philpott ficou hospedado antes da coletiva de imprensa e uma própria confissão de Philpott, foi revelado que ele mesmo ateou fogo no prédio deliberadamente
para criar uma narrativa onde ele seria visto como um herói que salvou 6 crianças. Lágrimas não são sinônimos de tristeza. Tanto Mick Philpott quanto Philipp Heydrich apresentam uma quebra de contato visual, que pode ser visto como esconder as expressões faciais, parando por muito tempo a narrativa, e uma expressão emocional aparentemente em alta intensidade, até de certa forma ali exagerada. Tais critérios foram observados na pesquisa Crocodile Tear, Facial, Verbal and Body Language Behaviors Associated with Genuine and Fabricated Remorse, como mais recorrentes em remorsos forjados ou falsas expressões emocionais de tristeza. Inclusive, a pausa prolongada é algo que ocorre muito mais quando tentamos aparentar um estado triste de forma deliberada do que quando estamos realmente sentindo remorso genuíno, o que torna esse um comportamento potencialmente estranho para o Felipe. Seguindo aqui então com a análise de alguns trechos bem críticos. Nesse momento, Felipe é questionado se traiu a confiança de seu enteado. Reparem na resposta dele. Felipe, o senhor traiu a confiança do menino a quem o senhor chamava de filho? Isso é inadmissível. Isso é incabível, é imensurável. Isso é torpe, isso é nojento. O senhor me desculpe a pergunta, mas o senhor é um pedófilo? Jamais, Cabrini. Pelo amor de Deus, é uma criança. É uma criança. Resposta não direta. Utiliza apenas uma palavra de exagero, o nunca. Seguida de pausa, queda abrupta no volume vocal e geralmente temos uma tendência a falar mais baixo quando verbalizamos algo que não acreditamos ou não temos tanta certeza. Isso é inadmissível. Vide, por exemplo, quando você está em sala de aula, o professor te pergunta alguma coisa e você não sabe, Qual é a capital do Brasil? São Paulo. É uma tendência, inclusive, explicada no protocolo SCANS, como a gente enxergar de forma negativa, falar uma mentira em alto bom tom e subconscientemente tentar reduzir o volume quando vamos contar uma mentira. Observamos também contração no canto dos lábios, a U12B, microexpressão de felicidade, seguida de... Isso é inadmissível. A U12B novamente. De novo, ele usa uma linguagem de distanciamento verbal e fala fatos genéricos sobre um crime de abuso sexual infantil. Lembram-se da linha de base que registramos do Felipe lá no começo? Lembram que o Felipe apresentava um tom e volume vocal padrão, uma fala fluida, sem pausas, e quando enfatizava algo, gesticulava para ilustrar isso? Quando ele é questionado nesse momento sobre ter cometido algo e enfatiza a sua resposta, nunca, não vemos o padrão de linha de base dele. Isso é inadmissível. Ele não faz gestos para enfatizar, não verbaliza em alto e bom tom, e sua voz fica um pouco mais aguda. E quebras da linha de base assim, geralmente são pontos onde devemos prestar mais atenção em nossas investigações, como diz o próprio Cliff Lensley, professor da Manchester University e pesquisador do protocolo SCANS. Nesse trecho, ele é questionado de forma direta sobre a acusação. O senhor me desculpe a pergunta, mas o senhor é um pedófilo? Jamais, Cabrini. Pausa verbal juntamente com a U12, microexpressão de felicidade novamente. Tempo longo demais de contração da musculatura utilizada na expressão tristeza, quebrando o timing de uma microexpressão genuína. Jamais, Cabrini. Novamente, F3, falta de sincronia muscular na face. Primeiro os lábios se contraem, musculatura do AU15 mais 17, e depois a sobrancelha se contrai, AU1 mais 4, o que torna essa uma provável expressão forjada de tristeza. Novamente o uso de um termo exagerado, jamais. Jamais, Cabrini. E durante a sua pausa verbal, enquanto exibe negações de cabeça, vemos elevação do canto dos lábios, alongamento da linha do canto dos lábios em diagonal para cima, saliência de pele na porção zigomática, critérios de um AU12B, que enfatiza novamente uma potencial microexpressão de felicidade nesse momento, o que é um comportamento incongruente. Pelo amor de Deus, é uma criança. V2, tom vocal muito agudo e fala em fluxo mais pausado, novamente quebrando a linha de base apresentada por ele quando convicto do que está falando. Ademais, uma tabela de pesquisa do próprio protocolo SCANS mostra que o comportamento mais comum durante a dissimulação é o tensionamento das pregas vocais por conta de hormônios como noradrenalina, adrenalina e cortisol que podem ocorrer durante a dissimulação e, como efeito, podem acabar gerando enrijecimento muscular nessa região, o que acaba deixando a nossa voz mais fina momentaneamente quando estamos dissimulando. Novamente, Cabrini insiste na pergunta, ele quer saber da acusação para o Felipe falar sobre ela. O senhor seria capaz de abusar sexualmente dessa criança? Nunca. Pelo amor de Deus. Ele não só fala de forma curta e rápida, como Felipe novamente não nega de forma direta, ele usa mais uma vez um afastamento verbal, verbaliza em um volume vocal mais baixo novamente e em um tom vocal novamente mais agudo, quebrando mais uma vez a linha de base, e em seguida expressa a U12B, felicidade,
e também ao 6 mais ao 12, felicidade novamente. Então, desse nosso vídeo mais atual é o seguinte, juntando com o nosso vídeo mais antigo. Apesar do Felipe ter sido declarado inocente por falta de provas e da própria situação envolvendo a Bianca Toledo ser completamente complexa e ela apresentar um comportamento muito estranho, como por exemplo sorrir quando está falando do filho abusado, e também lembrando do fato desse vídeo ser apenas uma tentativa de tentar esclarecer aqui e entender, pela perspectiva da linguagem corporal, que eu, na condição de perito facial certificado e com histórico profissional na área de abuso sexual infantil, em laudos na área de abuso sexual infantil, é a minha explicação então sobre a situação, sobre o que pode ter acontecido no caso Felipe Heiderich. A conclusão desse vídeo é bem similar ao vídeo anterior. Novamente nós temos afastamento verbal, ausência de negativas diretas, quebra de linha de base gestual, vocal e verbal por parte do Felipe Heiderich, porém especificamente nesse vídeo, quando confrontado de forma específica sobre o suposto crime, Felipe Heiderich apresenta um potencial comportamento facial de felicidade e uma ausência de microexpressões de raiva, o que é um comportamento facial recorrente em casos de falsa acusação. Mas lembrando, como o próprio Ekman diz, a ausência de microexpressão facial não significa nem mentira e nem verdade, é apenas um evento. O estilo verbal dele de não negar nada diretamente, o comportamento facial de felicidade durante perguntas críticas apresentado por Felipe, o estilo verbal do Felipe de não falar nada de forma direta e o comportamento facial recorrente nele ali de possíveis microexpressões de felicidade genuína me lembraram muito o comportamento do Mitchell Cui, que foi um americano que veio a público declarar a sua inocência e a sua preocupação quando a sua mulher desapareceu de casa. Quando questionado de forma direta sobre a hipótese dele mesmo ter matado ela, Mitchell Cui tendia a ser extremamente reflexivo verbalmente e apresentava microexpressões de felicidade genuína. Após uma investigação prolongada, o próprio Mitchell Cui confessou ter sido ele o autor da morte da própria esposa, a Lindsay. Muito obrigado por você que assistiu esse vídeo até aqui. Eu espero que você tenha entendido que isso foi uma tentativa, uma análise e não uma martelada final. Como eu falei, eu não sou juiz de nada. Quem pode dizer o que de fato aconteceu e que realmente vai estar certo é apenas Deus. Mas ele não vem aqui falar pra gente o que de fato aconteceu, por isso que a gente está tentando entender o que seria então uma provável conclusão sobre a ótica da linguagem corporal e não uma tentativa de falar o que passou dentro da cabeça do Felipe, ok? Tudo que eu usei de referência científica e literária nesse vídeo está aqui na descrição do vídeo. Comenta aqui nos comentários então quais outras análises você quer ver. Clica em gostei e compartilha, que isso ajuda pra caramba a divulgar a linguagem corporal de forma científica. Se inscreve no canal caso não seja inscrito e a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!